Gente, então maravilha. Então essa é a série que a gente começou aí, né, há semanas atrás. É a série Milagres de Jesus. Então eu fiz primeiro a introdução aos milagres, aí cada semana agora eu vou trabalhando milagre, e esses milagres são independentes, então não quer dizer que se você perdeu a aula da semana anterior, você vai ser prejudicado, não, porque cada semana eu vou trabalhar um milagre e cada semana eu vou trazer aplicações práticas específicas daquele milagre. Então, você pode participar da aula aqui ao vivo, lembrando a todos, se você tiver qualquer contribuição, dúvida, questionamento, pergunta, fique à vontade de falar, tá bom? É, tem aqui a Lê vai estar acompanhando aí no chat, então qualquer dúvida eu já pego e já respondo, a gente já conversa aqui. E por favor, participem, lembrando que vocês não me atrapalham. Eu não sou aquela pessoa que perde a linha do raciocínio quando alguém pergunta, quando alguém contribui. Então fiquem à vontade. Qualquer pergunta mesmo, por favor, perguntem, qualquer contribuição contribuam, porque isso enriquece muito o nosso conteúdo aqui. E as pessoas que não puderem assistir aqui ao vivo e participarem nessa interação, a gente coloca essa aula no YouTube. Então, se você gostou dessa aula e quiser mandar para alguém, só ir lá no YouTube da IPK Vinato e encaminhar o link. E lembrando que desde a primeira aula tem lá o conteúdo, então só divulgar aí para quem vocês quiserem e puderem, né? Que está sendo um conteúdo bem legal aí. Então hoje é a terceira aula da série Milagre de Jesus e o milagre é a cura do filho do oficial. E aí eu vou orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Maravilha? Fechem os olhos aí, por favor, e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de mais uma vez estudar Sua palavra. Pedimos que o Seu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria do alto, nos dê inteligência, Pai, para receber do Senhor o ensinamento. Espírito Santo, nos ensine, nos instrua naquilo que o Senhor tem para nós a partir desse conteúdo. E nos ajude para que esse conteúdo não seja apenas mais uma teoria religiosa ou mais uma bagagem religiosa, mas que seja um conteúdo que realmente encontre solo fértil nos nossos corações, que frutifique e que nos leve, Pai, a amar mais o Senhor e amar mais os nossos próximos. Então, nos capacite, Espírito Santo, nos instrua. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, boa noite. Vamos começar aí. Vocês já abriram, né, o conteúdo aí, o material, e vocês podem acompanhar então os slides, ouvindo aqui o que eu tenho para falar e comentar com vocês. Então, como eu disse, terceira aula, tema a cura do filho do oficial, e o texto base é o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 46 a 54. Esse é o segundo milagre que Jesus fez no Evangelho de João. Então eu vou seguir as sequências nessa série dos 8 milagres que tem no Evangelho de João. Então eu vou trabalhar os 8 evangelhos nessa série Milagres de Jesus que estão no Evangelho de João, que tem como objetivo mostrar que Jesus Cristo é Deus, é o Messias, o enviado. Então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 54, eu vou ler e acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram eles e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então vamos aí, passando para o próximo slide, começar na introdução.
E aí eu coloquei aqui o seguinte: Jesus voltou à cidade de Caná, onde ele havia transformado água em vinho, onde ele fez o primeiro milagre ali que deu abertura ao seu ministério terreno. Enquanto ele estava lá, um oficial de descendência judia, que estava a serviço de Herodes, foi procurá-lo com um pedido urgente. Ele havia deixado seu filho, que estava muito doente, em Cafarnaum. E Cafarnaum ficava a 32 quilômetros de Caná. Então estamos falando de uma pessoa que é de origem judia, mas não segue a religião judaica. Ele está a serviço de Herodes, ou seja, ele está a serviço de Roma. Provavelmente esse cara, como todos os judeus que viviam a serviço de Roma, era considerado um traidor da nação. Por quê? Porque Roma dominava sobre Israel, sobre os judeus. Então, Roma cobrava pesados impostos do povo judeu, do povo israelita, porque Roma dominava, tinha domínio bélico mesmo, domínio de força sobre ali o povo de Israel. Então esse homem que era de origem judia, ou seja, de origem israelita, trabalhava a serviço de Herodes, então não vivia a religião judaica. Ele ficou sabendo que Jesus estava ali na região e ele deixou o seu filho, que estava muito mal, e foi 32 quilômetros ao encontro de Jesus, na cidade de Caná. E o filho dele estava em Cafarnaum. Alguma dúvida? Não? Então, o terceiro ponto que eu marquei foi o seguinte: não sabemos se o oficial foi a pé ou em alguma montaria. Mas assim que chegou em Caná, ele foi direto até Jesus, pois sabia que Jesus tinha poder sobrenatural para curar seu filho. Então, a gente não sabe, provavelmente esse homem foi com alguma montaria. E uma montaria comum para longas distâncias eram burros. Então, provavelmente esse homem foi, mas ele não pode afirmar porque o texto não diz. Então, pode ser que num desespero ele também, ele tenha ido a pé, mas provavelmente ele tenha ido ali com um burro, que era uma montaria comum para se percorrer longas distâncias. Hoje você pode pensar, né, 32 quilômetros nem é muito, né? Não é muito na nossa realidade hoje, né? Mas naquela época 32 quilômetros não era uma viagem tão simples de ser feita. E o que eu quero deixar claro também é que esse homem, ele não era judeu, no sentido de praticante da cultura judaica, mas ele já foi ali crendo que Jesus podia salvar o filho dele, porque obviamente ele ouviu relatos do que Jesus estava fazendo ali na região, entendeu? Então, ele vai até ele porque ele crê que ele podia de alguma forma miraculosa curar o filho dele. E aí a gente chega aí no quarto item, né, dessa introdução. O oficial suplicou que Jesus fosse imediatamente até Cafarnaum para curar seu filho. Mas o mestre pareceu hesitar e repreendeu a todos que estavam ao redor, dizendo: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então, essa frase de Jesus, na verdade, foi uma repreensão. Jesus disse isso no sentido de repreender, querendo dizer: ô, vocês só vêm até mim para receber coisa, né? Vocês só querem saber de ganhar, só querem saber de milagres, só querem saber de sinais, só querem saber de ver coisas miraculosas para ir crer. Então ele está ali repreendendo. A gente pode fazer um paralelo muito fácil com a realidade que a gente vê nas igrejas hoje. Em pessoas que só vão para a igreja porque elas querem receber algo de Jesus, porque elas querem ver algo miraculoso, porque elas querem ver algo grande acontecendo. E o que é mais gracioso nisso tudo é que Jesus ele é tão bondoso e gracioso que mesmo as pessoas indo com esse coração, ele ainda faz. Ele ainda sim faz milagres, sim apresenta ali sinais miraculosos, mas isso é graça, tá, gente? Isso é graça. Porque não deveria ser assim. A gente não deveria buscar Jesus só para receber coisas. A gente deve buscar Jesus para ter um relacionamento real com Ele. Para saber que Ele é o que nos traz a paz, que é todo entendimento, é aquele que nos faz ser pessoas melhores a cada dia e é aquele que vai nos dar a eternidade. Então, vivenciar um milagre ou ver um sinal é mera consequência desse relacionamento com ele aí. E não que a gente deva estar com ele só para ver essas coisas. Porque se um dia a gente não vir, a gente não vai crer. Ou a gente vai questionar, ou a gente vai duvidar, e isso é muito triste. E aí, eu passo agora para o próximo slide, que eu destaco ali a repreensão de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele os repreendeu pela fé que eles tinham, que só se tornava evidente quando o viam fazer milagres. Portanto, a religião deles nada mais era do que barganha e interesse. E Jesus não falou isso só para esse oficial. Jesus falou isso para todas as pessoas que estavam ao redor dele. Porque Jesus vivia, a partir do seu
ministério terreno ser iniciado, as pessoas constantemente estavam ao redor dele, porque era um mestre que fazia sinais miraculosos. Então, Jesus está repreendendo aqui, dizendo que as pessoas só estão ao redor dele porque querem ver espetáculo, querem ver coisas que acontecem, que fogem da realidade ou que fogem do comum. Ele está dizendo que não deveria ser assim. E aí o que eu coloquei no segundo ponto? Que a falta de fé genuína deles resultava em simples curiosidade e provavam não ter nenhum relacionamento real com Jesus, o Messias. E mais uma vez, isso é uma grande realidade hoje. Na verdade, isso é uma grande realidade desde que Jesus pisou nessa terra. Muitas pessoas só estão com Jesus porque querem ver essas coisas, porque querem ver sinais e maravilhas. Ou seja, elas não querem um relacionamento com esse Jesus. Elas querem o que esse Jesus pode proporcionar. E isso nada mais é do que mero interesse. E aí você consegue perceber e entender. A mulher falando inglês aqui, viu? E aí a gente consegue perceber e entender por que Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos estão ali seguindo o caminho meramente para querer receber coisas, para querer ganhar coisas. São pessoas que realmente são interesseiras, não querem um relacionamento com esse Jesus. Se ele dissesse para elas, ó, o que eu tenho para dar para vocês é a salvação eterna e um estilo de vida que vai ser bom. Não vou dar milagre, não vou fazer milagre, não vou fazer. Muitos aí, então não quero. Não vou dar carro 0 km, não vou dar casa própria, não vou. Ixi, um monte de largaria. Tanto que a teologia da prosperidade nada mais é do que isso, né? Dizer que Jesus vai dar essas coisas. Dizer que se você crê em Deus e se você dá uma grande quantia em dinheiro, porque sempre tem que ter, né, grande quantia em dinheiro, sempre tem que ter os sacrifícios, né? Sempre tem que ter aquelas coisas que você abre mão para a igreja e vai enriquecendo esses líderes que vão pregando isso, com a promessa de que se você tiver fé e fizer esse sacrifício, você vai receber grandes quantias em prosperidade financeira, saúde, libertação, até causas ganhas na justiça, causas impossíveis e tal. Isso é bizarro, porque isso não é nem um pouco bíblico, isso não reflete nem um pouco o evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, ele condena isso. E aqui ele está condenando essas pessoas, ele está no sentido de, condenando não, desculpa, ele está repreendendo essas pessoas. Ele está mostrando para elas que, ó, acorda para vir. Ele está repreendendo essas pessoas. E aí, no terceiro ponto, a gente vê algo interessante. Eu coloquei, entretanto, o oficial, mesmo depois da censura de Jesus, ele continuou a insistir. Mesmo diante da repreensão da qualidade da sua fé. Pois ele sabia que Jesus tinha poder para curar seu filho. Então, olha, gente, que interessante isso aqui. Por exemplo, há muitas pessoas que estão nessas igrejas que eu mencionei aqui, que têm uma fé genuína, mas elas aprenderam daquela forma. Por quê? Porque elas estão lá, e elas convivem lá, e elas estão ouvindo aquilo ali, e elas acreditam de boa fé no que o pastor delas fala, no que os líderes delas falam. E aí elas têm uma fé genuína, mas elas aprenderam de forma equivocada. É como esse homem aqui. Ele tem a fé genuína, mas ele está sendo movido pelo interesse. Então, quando Jesus o repreende, ele recebe essa repreensão, mas ele não deixa de crer. Então, é isso que a gente precisa estar muito atento. Porque às vezes você pode fazer uma leitura e falar assim, nossa, às vezes eu sou um interesseiro. Eu sei, às vezes eu também sou. Quantas vezes nós somos? A verdade é essa. Quantas vezes a gente quer receber, 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 receber? Isso se aplica a nós também, é uma verdade. Mas, quando a gente recebe essa repreensão do Senhor, do ensinamento da palavra, isso não deve fazer com que a gente perca a nossa fé, ou que a gente, né? Então não vou crer, não vou esperar mais nada de Jesus, porque não, a gente deve refletir sobre a qualidade da nossa fé e continuar crendo. É o que esse homem fez. Ele recebeu a repreensão, mas isso não impediu que ele chegasse e falasse, Jesus, vamos depressa, meu filho vai morrer. Ou seja, ele recebe a repreensão, mas continua crendo. Continua crendo que Jesus pode curar o filho dele. Continua crendo que Jesus pode fazer o que ninguém naquela época podia. E aí, após o segundo pedido do oficial, que é o quarto ponto que eu coloquei nesse slide, Jesus exercitou a fé dele ao responder: pode ir, o seu filho continuará vivo. Jesus poderia ter dito: vamos lá? Poderia. Mas aqui nesse episódio, ele não foi. Há outros relatos que Jesus vai até a casa da pessoa. Há situações que ele fez o milagre à distância. Por exemplo, nesse caso aqui. Então, a gente
consegue ver que, como foi na primeira aula da introdução aos milagres, que não existe regra para que o milagre seja feito. Jesus ele não cria um modus operandi, que é uma fórmula. Não, para receber o milagre de Jesus é assim, assim, assim. Como muitas campanhas, né? Não, para receber o milagre de Jesus tem que fazer a campanha assim, 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 assim. E aí você pode me falar, ô pastor, eu já participei de uma campanha dessa e recebi o milagre. Meu amigo, isso é graça. Minha amiga, isso é graça. Que bênção que você recebeu o milagre. Mas não deveria ser assim. Por quê? Porque o que Jesus nos mostra claramente nas Escrituras é que não existem regras para receber o milagre. O que você precisa ter é fé. Isso, em regra geral, é um princípio básico. Há situações de pessoas que não tiveram fé e receberam o milagre. Há situações de pessoas que tiveram fé e não receberam o milagre. Mas, em regra geral, tenha fé e você receberá o milagre. Em regra geral, não sempre. Entenda isso. Não quer dizer que é sempre, mas em regra geral. Então, o mínimo que a gente pode fazer é o quê? Ter fé. Creia, confie. Mas existe uma regra? Não. Existe uma fórmula? Não. É relacionamento. Cada situação, cada circunstância é uma circunstância. Cada realidade é uma realidade. Então, por exemplo, o meu filho já teve um problema e eu acordei 3 horas da manhã e orei uma semana e recebi um milagre. Ele foi curado. Glória a Deus. Aí qualquer problema que vem na sua vida, o que é a nossa tendência? Eu vou orar 3 horas da manhã. Aí a gente vai lá, ora 3 horas da manhã e não acontece. A gente fica frustrado. Por quê? Porque não é regra, não é fórmula mágica. Quem dera se fosse assim. Mas não. Agora, orar 3 horas da manhã é uma benção? É uma benção. Faça sempre, se você consegue, ótimo. Mas não ache que é porque você está orando às 3 horas da manhã que você vai receber aquela benção. Não, por quê? Porque não é regra, é essência, é relacionamento. Entendeu? Consegue perceber isso? Então, após esse segundo pedido oficial, Jesus exercita a fé dele e fala: vai, vai, seu filho continuará vivo. Ele poderia questionar, ele poderia falar: não, Jesus, vamos lá comigo. Mas ele faz o quê? Ele creu. E ele vai. E aí a gente passa então para o próximo slide, que é o quê? O milagre acontece. E eu coloco aí no primeiro ponto: o oficial creu nas palavras de Jesus e voltou imediatamente para Cafarnaum. Mas normalmente não se viajava à noite. Portanto, o oficial só pôde viajar parte do caminho e teve que dormir em uma hospedaria. Então, por que a gente sabe esse relato? Porque quando a gente continua o texto bíblico, a gente vê que é no outro dia ele chega na casa dele. E se foi a 1 hora da tarde, como a gente recorda, né, no texto que a gente leu, que o filho dele foi curado, então imagina que ele ficou ali na conversa com Jesus até 1h30, 2 horas, imagina. Ele volta, ele poderia chegar no mesmo dia, mas culturalmente não se viajava à noite. Por quê? Porque as estradas eram perigosas. Existiam muitos ladrões que ficavam à espreita, só aguardando para... Quero espirrar. Passou. Só aguardando... Desculpa, gente. Me deu vontade de espirrar aqui e passou. Então, voltando, desculpa. Normalmente, não se viajava à noite porque as estradas eram perigosas, existiam ladrões que ficavam à espreita, eles só aguardando. E lembre-se, gente, não era como hoje, postes iluminados, ruas iluminadas, não. Naquela época não existia energia elétrica, então o que era iluminado era somente as cidades. As estradas que ligavam uma cidade a outra eram completamente escuras. Então, provavelmente ele viajou ali parte da viagem, anoiteceu, se hospedou e no outro dia deu continuidade aí. E aí é o que a gente vê, né, no segundo ponto, segundo o relato bíblico. Mas na manhã seguinte, ele retornou a seu caminho para casa, e quando ainda estava a certa distância, seus servos foram ao seu encontro para dar a notícia de que seu filho estava vivo e saudável. Então, você pensa a alegria, né, desses servos aí, que provavelmente vendo lá o chefe deles, o patrão deles, né, despontando na estrada, eles já vão ao encontro dele, já o encontram pelo caminho e falam: o seu filho tá ótimo, seu filho tá curado, tá bem. E aí ele pergunta, né? A que horas do dia a saúde do seu filho havia sido restabelecida? E lhe responderam que fora de repente, às 13 horas do dia anterior. E ele reconheceu que era a hora exata em que Jesus havia lhe dito que voltasse e que seu filho estaria bem. Então, olha que interessante, né? Ele fez uma coisa, gente, que é básica. Básica.
sobre todos os milagres que a gente vivencia. Ele confirma. Não quer dizer que ele está duvidando. Quer dizer que ele quer confirmação. E ele pergunta: que horas que meu filho ficou bom? Ah, por volta das 13 horas. Ele, a hora que Jesus falou. Perfeito. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vejo várias pessoas, sabe, que me contam relatos de milagres. E gente, eu já vivenciei vários milagres, eu já presenciei vários milagres, eu sei que milagres existem, eu sei que milagres acontecem. Eu creio totalmente nisso. Mas eu duvido das pessoas. Eu não duvido de Deus. Eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido que Deus faça. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma realidade em que pessoas mentem, inclusive dentro das igrejas. Elas fazem teatro, inclusive dentro da igreja. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, porque eu vi um milagre e tal, eu pergunto, do que? A pessoa tinha câncer, foi curada. Eu pergunto, você viu o laudo? Não. Mas você viu algum exame? Não. Você conhece o médico que atendia aquela pessoa? Não. Eu falei, então como é que você sabe? Essa pessoa tá mentindo. E aí eu vou falar até, né, como eu digo que eu creio e tal, e há poucas semanas atrás, uma amiga minha, que ela era do Espírito Santo e hoje ela mora em Minas, ela pediu oração para mim por um amigo dela que estava com câncer no cérebro gigante. E aí, passaram 2 semanas, ela me mandou e falou assim, Candongo, você lembra daquele amigo que eu pedi oração? E aí eu respondi assim, lembro, ele foi curado? Ela falou, olha a tomografia dele. Aí mostrou a tomografia de quando estava o câncer e a tomografia de 2 semanas depois, o cérebro dele limpo, sem nenhuma intervenção cirúrgica. Ela falou assim, nossa, os médicos são impressionados e tal. Eu falei, nossa, glória a Deus. A prova, gente. Aí ela falou assim, nossa, que legal, Cano. Eu mandei isso para outros amigos, para outras amigas que eu pedi oração, e todos eles responderam assim, lembro, morreu? Ela, não, você foi o único que respondeu assim, lembro, foi curado? Eu falei para ela, sim, porque eu creio que Deus cura. E eu orei pedindo a cura. Agora, se ele vai curar ou não, isso é com ele. Mas eu orei crendo que ele cura. E ele curou. E aí, foi pela minha oração? Não, foi a vontade de Deus. Várias pessoas oraram, sem dúvida. Ele orou, a mãe dele orou, a família dele inteira orou. Mas então tá ali, tá uma prova, tem uma tomografia de antes e depois, com o nome dele, tudo lá certinho e tal. Sabe? Comprove que o milagre é real. É o que eu falo, gente. Não precisa duvidar de Deus, Deus faz. Agora, eu duvido sim das pessoas. Por quê? Porque tem muita gente enganando gente nas igrejas, com teatros, com conversas fiadas, e as pessoas estão lá, amém, amém, glória a Deus, e mentiras. Entendeu? Então, é o que Jesus diz: seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Você não tem que ser besta, tem que ser bobo, acreditar em tudo. Não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus faz. Mas vamos lá. Tem um áudio aí, tem uma coisa e tal. Como a gente já comentou aqui na nossa aula introdutória, alguns milagres que a gente vivenciou ali na nossa igreja. Sabe? Que a gente viu ali Deus fazendo e ele faz mesmo. Mas a gente tem tudo atestado ali. Não que a gente precise ficar provando isso para as pessoas, não. Mas aquelas pessoas que vivenciaram isso, elas sabem claramente, ó, é real. Não é simplesmente uma conversa. Está aqui, os laudos estão aqui, os exames estão aqui. E foi Deus realmente que fez. Entendeu? Então, isso que ele fez aqui, nada mais foi do que atestar a veracidade do milagre. Por quê? Ele foi crendo. Não tem dúvida que ele foi crendo. Ele foi crendo. E o milagre de fato aconteceu. E ele fez o quê? Só atestou. Que horas que foi? Às 13 horas. É isso mesmo. A hora que Jesus falou. Glória a Deus. Amém. Tiago, Então, passando aí, tem uma dúvida? Tiago, não. É só um comentário que, Fala, meu brother. pelo tempo que ele saiu até Cafarnaum, o Spurgeon, né, faz um comentário seguinte, que pelo tempo, da hora que ele saiu, ele encontrou com os servos na segunda hora do dia, ele estava crendo tanto no que Jesus falou que ele foi muito devagar. Quer dizer, ele não teve Legal. pressa, né? Ele não Muito correu para legal. Ele não saber, para correu, não viajou à noite, né? certificar, né? Então, Porque assim, é mostrou que ele fato. saiu, né? Que ele creu de fato, né? Sim, e muito legal isso que você está falando, porque quando a gente lembra do relato dos discípulos a caminho de. A gente fugiu.
caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam fugindo, né, de Jerusalém com medo da perseguição. E ali Jesus aparece para ele, né, e vai explicando a mensagem desde lá de Moisés até Cristo. E aí quando ele entra na casa com eles, que eles falam, não, não vai, tá noite. E aí Jesus vai lá, entra com eles, faz a Santa Ceia, né, parte o pão e se revela para eles. E ali Jesus desaparece. Eles ficam tão felizes e extasiados que eles voltam para Jerusalém à noite. Ou seja, eles correm o risco de viajar à noite, mesmo tendo dito para Jesus, sem saber que era Jesus ainda, para ele não continuasse viajando porque já era noite. Então, de fato, é o que você falou. Se esse homem tivesse realmente desesperado, ansioso, poderia correr o risco de viajar à noite. Entendeu? Mas não, né? Então ele tranquilamente, sensacional. Spurgeon muito feliz aí nesse comentário. Muito bom. Mais alguma coisa, Edu? Não, é isso mesmo. Maravilha, meu brother. Obrigado aí. Sensacional. E aí, gente, continuando aí, né, na temática O Milagre Acontece, eu coloquei aqui no próximo slide, né? O mais impressionante é que Jesus realizou 3 milagres simultaneamente. Então não foi só o milagre da cura, foram 3 milagres. O primeiro, o milagre da cura física. Então, de fato, o filho daquele homem estava lá, a 32 quilômetros de distância, a uma certa distância para aquela realidade, uma viagem deveria ser feita e tudo mais. E Jesus, a essa distância, cura aquele menino lá, cura o filho desse oficial. Lembrando que ele não era judeu praticante e ele servia a Roma, ou seja, ele era um gentio, ele não era bem visto nem um pouco pelos judeus que estavam ali. Mas ele, com fé, vai até Jesus e Jesus realiza o milagre da cura física do filho dele. Mas ele também realiza o milagre da cura da percepção da fé do oficial. Quando Jesus repreende, fala, ó, vocês só creem se vocês virem sinais e maravilhas. Não deve ser assim, não. Ali ele recebe aquela repreensão, mas ele continua tendo a fé genuína, continua crendo que Jesus podia fazer. Então, ele faz o milagre da cura da percepção da fé do oficial. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Como eu vejo necessário e urgente que a gente clame a Jesus para que ele realize essa cura em muitas pessoas. Principalmente, gente, nos evangélicos. Porque aqueles que não são cristãos, eles não têm fé. Então a gente tem que orar para que Deus desenvolva, seja o autor e consumador da fé deles, né? Mas quantos cristãos que a gente conhece, quantos evangélicos que a gente conhece que tem uma fé e uma percepção de fé completamente contrário aos ensinamentos de Jesus. É essa fé do determino, é essa fé do eu faço, eu determino, eu ordeno, eu coloco Jesus na parede, eu coloco Deus na parede. Gente, isso é completamente lógico. E não são poucas pessoas que têm esse entendimento de fé. Então, às vezes a gente pensa só na cura física, né? Quando a gente está pensando de um familiar nosso, a cura física dele, lógico, a gente deve clamar e crer nessa cura física. Mas a gente também tem que clamar, gente, pela cura da percepção da fé das pessoas. Porque há muitas pessoas que estão ao nosso redor, há muitas pessoas que convivem com a gente, que têm uma percepção de fé completamente equivocada, que não condiz em nada com os princípios de Jesus sobre fé, sobre relacionamento. Entendeu? E eu não estou aqui, por favor, questionando a salvação de ninguém. Porque quem salva é Cristo. Mas a pessoa tem uma percepção de fé completamente equivocada, mas ela foi alcançada por Jesus Cristo. E ela está no processo de desenvolvimento. E ela é salva. Então eu não estou questionando aqui salvação, porque quem sou eu para questionar a salvação de alguém? Entendeu? Isso aí é uma obra exclusiva de Deus. Deus salva, Deus escolhe, Deus transforma, Deus cura, Deus redime, Deus justifica, Deus santifica. Isso é papel dele. Eu estou aqui falando sobre a percepção da fé das pessoas. Entendeu? Isso a gente percebe com uma simples conversa. Isso a gente percebe por uma simples conversa, principalmente mediante as dificuldades. Você vê ali que a pessoa começa a dar as opiniões dela a respeito de Deus e tal, em momentos de dificuldade. Então a gente tem que orar pedindo e clamando por esse milagre também. Da cura da percepção da fé das pessoas, principalmente que elas estão ao nosso redor, né? Convivem com a gente. E a terceira cura
que é a salvação de toda a sua casa. Então, a partir disso, Jesus salvou não só aquele oficial, mas salvou a casa dele inteira. Então, gente, é uma coisa que a gente trabalhou, né, na aula introdutória sobre os milagres. Os milagres, ele não tem um objetivo simplesmente de gerar uma cura para a pessoa que o recebe, ou qualquer outra coisa, livrar aquela pessoa de um problema, etc, etc. O milagre, ele tem sempre o objetivo de demonstrar para terceiros que Jesus Cristo é Deus e que ele faz aquilo que ninguém faz. Então perceba que a partir do momento que esse menino, que esse jovem, ele é curado, isso faz com que toda a sua família creia em Jesus, ou seja, que toda a sua família seja salva. Entendeu? Então, esse também é um dos objetivos dos milagres. Por que muitas vezes a gente não vivencia milagres? Porque a gente pensa milagres somente de forma egoísta e egocêntrica. Ah, não, eu não quero morrer de câncer, 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 então eu quero ser curado. A gente não pensa que, tudo bem, não quero morrer, lógico, né? Isso é um princípio básico. Mas, às vezes, através da cura desse câncer, o meu médico pode ver o poder de Deus e ser curado na alma e ser salvo. Às vezes a enfermeira também, às vezes os meus familiares também. Ou seja, a nossa percepção de vivenciar milagres não pode ser egocêntrica, sabe? Porque Jesus, ele nunca fez milagres em benefício próprio. Ele sempre fez milagres para o outro. Então, não que a gente não possa clamar milagre para nós mesmos, mas lembre, o milagre que a gente pede para nós mesmos deve refletir nos outros, para gerar glória para Deus e levar salvação para outros e glorificar o nome de Deus para outros. Então, a gente também tem que pensar e refletir que muitas vezes a nossa percepção de milagre é altamente egoísta e egocêntrica. E aí a gente deve lembrar um princípio básico, né? Quando Jesus ensina lá em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. E eu nunca vou esquecer um amigo meu que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: nossa, Canonga, como que a gente não tem essa percepção do Pai Nosso, né? Como a gente é egocêntrico, como a gente é egoísta. Por exemplo, a gente ora a Deus pedindo um carro. E ora pedindo um carro. Mas a gente raramente ou nunca se lembra de orar pelo transporte público para que ele melhore. Porque a gente está pensando só na gente. A gente não está pensando naqueles milhares de pessoas que vão andar diariamente de transporte público. Sabe? Então, perceba como a gente é egocêntrico. A gente pede melhora para nossa casa, mas não pede melhora para aquelas pessoas que estão vivendo na linha da pobreza e que não tem um lar. A gente pede que as nossas necessidades sejam supridas, mas a gente não pede para que Deus supra necessidades e nos use para suprir necessidade daqueles que estão passando dificuldade, fome, sabe? Sofrendo pela desigualdade social que impera no nosso mundo. Então isso mostra que até nossa percepção de milagre é altamente egocêntrica. Quantas pessoas estão vivendo em crise financeira nessa pandemia, mas só estão olhando para si e pedindo que o milagre seja feito em si, mas não refletem no outro. O mundo inteiro está sofrendo com isso, nosso país inteiro está sofrendo com isso. Então, perceba que o milagre ele não tem um mero objetivo de ser pessoal, para abençoar exclusivamente aquele que o pede, mas para abençoar também terceiros. Então, tá aqui 3 milagres que Jesus realiza simultaneamente: a cura física do filho daquele homem, daquele oficial, a cura da percepção da fé dele e a salvação de toda a sua casa. E aí, né, eu continuo aí no segundo ponto, nessa temática do milagre aconteceu, que é Jesus deixou claro neste milagre que é algo mais importante do que nossa cura física, que é a salvação das pessoas. Gente, nunca que uma cura física vai se igualar à cura da alma. Vamos lá. Você lembra que Jesus disse que aqueles que creem no seu nome farão obras maiores do que a dele? Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor pregando isso, e ele falou assim: gente, Jesus ressuscitou. A gente vai fazer mais coisa do que ressuscitar. Jesus curou cadeirante, leproso, cego e etc. A gente deve fazer mais do que isso. E aí eu olhava para a cara do pessoal, você vê desespero, porque quem está fazendo isso, gente? Quem está ressuscitando os outros, assim, a torta direita? Quem está curando cego e tal? E aí ele falando aquilo, e eu olhei e falei, ele não entendeu o sentido real dessa mensagem. Aí acabou a pregação, eu fui lá conversar com ele, elogiei a pregação, porque ele falou várias coisas muito legais. E eu perguntei para ele assim, eu falei, pastor, quantas pessoas você já ressuscitou?
Aí ele, nenhuma. Eu falei, quantas pessoas você já curou? Algumas e tal, Deus me usou para curar e tal. Eu falei, mas mais do que registrado nos evangelhos de Jesus? Não. Eu falei, então como é que você coloca esse peso nas nossas costas que nem você dá conta? Quem que você conhece no mundo? No mundo, no mundo. Pode pegar uma questão mais crente lá na China, lá, que ressuscitou mais gente que Jesus. E ele não soube falar. Por quê, gente? Porque a maior obra que Jesus fez aqui nessa terra não foi curar um cego, não foi ressuscitar um morto. A maior obra que Jesus fez aqui nessa terra foi livrar a alma de um pecador do inferno e levar para o seu reino de luz. E ele nos dá o privilégio de sermos participantes disso. Então, essa é a maior obra que a gente pode fazer. É ser usado por Deus, não para curar alguém no câncer, mas para conduzir alguém que estava indo para o inferno a ser conduzido ao seu reino de luz. Não que a gente não possa vivenciar curas, não que a gente não possa ver milagres e prodígios, não. Mas o maior milagre que a gente deve clamar a Deus é pela cura da alma. Por quê? A pessoa pode ser curada de um câncer e simplesmente não continuar servindo a Cristo. E há milhares de relatos assim. Inclusive em outras religiões. Por exemplo, quando a gente fala de João de Deus, muitas das curas deles foram reais, atestadas, aconteceram verdadeiramente. Ou você acha que pessoas iam do mundo inteiro lá para uma cidade desse tamanho, que tinha placa em mais de 5 idiomas, porque ele era um farsante de tudo? Lógico que não. Mas eu pergunto, a cura física daquelas pessoas é suficiente para a salvação da alma delas eterna? Não. Por quê? Porque quem salva é Jesus, único e exclusivamente Jesus, e não uma cura física. Então, essa é a maior obra que Jesus fez enquanto esteve aqui. E o ministério dele durou 3 anos. Quantos anos nós já temos de conversão? Então, se nós temos mais tempo aqui do que Jesus em nosso ministério como cristãos, como discípulos dele, nós temos possibilidade de pregar o evangelho para mais pessoas, ser testemunha viva do evangelho dele para mais pessoas e conduzir até mais pessoas do que ele. Então é nesse sentido que ele diz que aqueles que creem nele farão obras ainda maiores. Não que a gente vai sair ressuscitando gente aí, ou tudo. Agora, Cano, mas isso pode acontecer? Pode. Se a gente tiver fé e for da vontade de Deus, pode acontecer. Mas não é essa a maior obra. Entende? E aí, obter uma cura física é ser livre de uma dor transitória. Mas ser liberto da dor eterna só é possível pela cura da alma. Então, mais uma vez, né, isso fica evidente. A cura física é maravilhosa, mas nunca vai se comparar à cura da alma de alguém, de um pecador que ia para o inferno e agora vai para a luz. Então, exemplo, se fosse para escolher, e aí, o que você prefere? Que um familiar muito próximo seu seja curado de uma doença terminal aqui na Terra, viva mais tantos anos que seja, mas vá para o inferno, ou que ela padeça, mas seja curada na alma e vá para o céu? Se fosse para escolher, eu escolhia que ela fosse curada fisicamente e curada na alma e continuar dizendo aqui, beleza. Mas se fosse entre um e outro, sem dúvida, que ela seja curada na alma e morra carnalmente, mas vá para a eternidade a gente se reencontre lá quando Jesus voltar ou quando eu partir dessa para a eternidade com Jesus Cristo. Então, esse é o real milagre e o maior milagre que Jesus fez. E aí, vamos então passar para os princípios práticos envolvidos nesse milagre aí. E o primeiro ponto que eu destaquei é: não precisamos de milagres para crermos em Jesus. Gente, quando eu falo em milagre aqui, lembra da aula introdutória lá, né, que eu até citei Êxodo, quando Moisés está lá diante dos magos de Faraó, e ele faz com que a areia, a terra, se transformasse em piolhos, e os magos de Faraó não conseguem fazer igual, e eles falam assim: Faraó, isso é o dedo de Deus. Ali foi uma primeira referência bíblica a um milagre, ou seja, algo extraordinário que um ser humano não consegue fazer. Então, quando eu estou falando de milagre, é isso, desse algo extraordinário que o ser humano não consegue fazer. Mas entenda, aquele que coloca Jesus em todas as coisas, ele vê Jesus em todas as coisas. Então, o simples ato dessa pessoa acordar respirando, gente, isso é um milagre. O simples fato da gente estar vivo hoje e não sermos consumidos pela ira de Deus, porque ele é gracioso e a graça comum dele rege o nosso mundo, isso é milagre.
Então, eu não estou falando desses milagres que envolvem a nossa vida cotidianamente, sabe? Que a gente também não consegue fazer, é só Deus que nos sustenta. Mas eu estou falando desses milagres que fogem da realidade, que são sinais, prodígios, coisas extraordinárias. Entende? E aí, o que precisamos é sentir a presença dele em nós por meio da fé. Precisamos reconhecer que ele nos provê em todas as nossas reais necessidades diárias. Então, mais do que ficar vendo milagre, milagre, prodígio, sinais, 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 o que nós precisamos verdadeiramente é sentir a presença dele em nós e vivermos um real relacionamento com esse Jesus, com esse Espírito Santo, com esse Deus Pai. É isso que a gente precisa. Infelizmente, existem pessoas que ficam caçando milagre, milagre, campanha, mas não se relacionam verdadeiramente com Jesus, nem conhecem Jesus de fato. Por quê? Só querem receber, receber, receber. Então, primeiro ponto, não precisamos de milagres para crermos em Jesus. E no segundo aí, né, nesse mesmo ponto, esses suprimentos providenciais são milagres em si mesmos, pois são respostas de nossas orações. Então é o que eu disse aqui, né, no começo. O fato da gente estar vivo, o fato da gente ter força para conseguir trabalhar, para fazer nossas atividades, para suprir a nossa família com a força do nosso trabalho, isso é um milagre. Isso é um milagre. O fato da gente estar empregado numa época de alto desemprego, de uma crise mundial por meio de uma pandemia, isso é um milagre. Então, nós temos vários e vários motivos para glorificar a Deus por tantos milagres. E o maior milagre de todos, obviamente, é o quê? A nossa salvação. Nós sermos salvos em Cristo Jesus. Esse é o maior de todos os milagres. E precisamos nos lembrar sempre que felizes são aqueles que não viram e creram, que é o que Jesus disse para Tomé, lá no Evangelho de João, capítulo 20 e 29, também isso foi relatado em outros evangelhos, mas eu destaquei aqui João porque é o evangelho que a gente vai trabalhar mais, né, nessa série de milagres com Jesus. Então, lembre que quando os discípulos disseram para Tomé, Jesus nos apareceu, ele não estava, ele falou, eu não acredito vendo. Aí Jesus vai lá, aparece para eles novamente, e ele fala para Tomé, tô aqui, ó, olha minhas mãos, olha as marcas, olha o meu lado aqui, a marca da lança. Coloca o dedo aqui, toca. Ou seja, era um Deus ali na pessoa do filho, já com o corpo glorificado, mas que ainda levava as marcas, né? É difícil entender. É um corpo que entrou ali num lugar com as portas fechadas, ou seja, domina o teletransporte, atravessa paredes, mas é físico. Eu gosto, sabe, de viajar nessas coisas aí. Jesus, para mim, já dominava o teletransporte, porque ele domina tudo, sabe? O que a ciência aí diz que pode ser que um dia aconteça, para mim, Jesus já domina. Por quê? Porque ele é o criador das leis físicas. Então, ele sabe dominar todas as coisas. E tem uma definição de Agostinho sobre o milagre que eu gosto muito também. Agostinho, século V, gente. 15 séculos atrás, 16 séculos atrás, que ele diz o seguinte: milagre são ele diz que os milagres não são contra as leis da natureza. Os milagres são contra as leis da natureza que a gente ainda conhece. Ou seja, o milagre está além da nossa percepção ainda, mas ele pode ser explicado. E, gente, isso não tira em modo nenhum o poder e a majestade de Deus, porque Deus é o criador de tudo, inclusive da física, inclusive da mente, inclusive do corpo. Ou seja, ele está acima de todas essas coisas. Então, quando eu digo que pode ser que um dia a gente consiga explicar pela física ou pela química como Jesus entrou por um teletransporte, isso não minimiza o que Jesus fez. Por quê? Porque ele é Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, ele já domina todas as tecnologias e tudo. Sabe? Então, quando ele está ali, né, com Tomé, aí Tomé responde para ele e diz assim: agora eu creio, Senhor. Ele fala: Tomé, mas mais bem-aventurado foram os que não viram e creram. Ou seja, se você que está ouvindo aí, né, essa aula e fala assim: nossa, pastor, eu nunca vi nenhum milagre, eu nunca vi Deus, eu nunca vi anjo, eu nunca vi nada, eu nunca vi nenhuma demonstração física de Jesus, de Deus. Aí eu te pergunto: mas você crê? E você me responde: sim. Eu te digo: você é muito mais bem-aventurado do que as pessoas que estão vendo montes, porque é o que Jesus disse. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque ali é genuíno mesmo, é essência. Não tem que ver para crer. Simplesmente crer. E fé é a certeza de coisas que não vemos, mas fatos que nós esperamos. Então, isso é fé. Não precisa de ver para crer. Você crê. E essa frase de Agostinho também, que eu gosto demais: a fé consiste em acreditarmos no que não vemos e, como recompensa, vermos aquilo que cremos. Então, isso é uma grande verdade. Vai ser sempre? Não vai ser sempre. Mas, na regra geral, a gente vai viver isso. Ou seja, acreditar em algo que a gente não vê
mas como recompensa a gente vê aquilo que a gente acreditou. Então, exercite a sua fé, creia verdadeiramente, sabe? Eu falo muito isso, gente, ainda mais falando aqui, né, da nossa realidade, presbiteriana, né, igreja presbiteriana, porque eu fico muito triste quando eu vejo muitos presbiterianos orando sobre cura e algumas coisas assim, né, que é só Deus que pode fazer, que a pessoa, ela ora assim, né, Deus, em nome de Jesus, cura essa pessoa, mas assim, Deus, seja feito sua vontade, tá? Se for pra morrer mesmo, louvado seja o seu nome e tal. Ela tá matando a pessoa, sabe? Por quê? Porque ela não crê. Ela não crê. Então, ela ora pedindo, mas ela já justifica na sua oração, sabe? Porque ela fala, vai que, né? E tal. Então, gente, eu tô falando da essência do coração dessa pessoa, que não crê, de fato não crê. Ô, Candão, Ah. isso também. Tá me ouvindo, Alessandro? Tá me ouvindo? Me faz pensar que as pessoas não só fazem isso para justificar, mas fazem isso com medo do que as pessoas vão pensar se a oração Isso. delas não der certo. Por quê? Porque elas estão mais focadas no medo Aham. do que na fé. Entendeu? Nelas mesmas, né? Na aparência delas. Exatamente. E aí, gente, aí você me Reputação pergunta. de crente ou não. Sim. Aí você me pergunta, pastor, como é que você faz então? Gente, o que eu faço é o seguinte: eu vou lá, eu oro pela pessoa, eu lido com isso constantemente, de ir em hospitais, orar por pessoas que estão em estágios terminais. Eu oro, eu peço a cura, eu clamo a cura a Deus, eu suplico a cura e eu falo, Senhor, essa é a nossa vontade como seus filhos. Querer a cura. Essa é a nossa vontade. E nós cremos, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode curar. E é isso que a gente suplica aqui nesse momento. Mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que ela seja feita. Sabe? Então, é isso. Ah, Canogo, mas se a pessoa morrer? Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi feita. Mas eu criei. Eu criei verdadeiramente que ela podia ser curada. Entendeu? E eu busco exercitar também a fé da pessoa que está ali recebendo a oração, se ela está consciente, para que ela também creia, para aquelas pessoas que estão ao redor também creiam, sabe? E aí, uma coisa que é interessante da gente refletir sobre os discípulos de Jesus em Atos, que, por exemplo, quando Jesus ele foi curar Lázaro, ele falou, né, Pai, faça a sua vontade, não a minha. Aí ele fala assim, por que eu falei isso? Para que eles vissem que é a sua vontade que é feita e não a minha. Não foi justificando falta de fé, porque Jesus é Deus, né? Sabe? Então muitos pessoas se apoiam nisso. Não, mas Jesus também orou assim. Mas ele orou para mostrar que a vontade de Deus é soberana sobre a dele como Deus Filho, no sentido de humano, mestre, rabino. Porque entende, Jesus também é Deus. Mas ele está se colocando ali como uma pessoa também, uma figura humana. Então a vontade do Pai prevalece sobre a vontade humana dele. Mas, como ele mesmo diz, eu já sabia que o Senhor ia fazer. Por quê? Porque ele é Deus. Mas eu falei isso para que as pessoas entendessem. Ou seja, ele não usou aquilo ali para justificar sua falta de fé, sabe? Ele simplesmente usou aquilo ali para as pessoas saberem. É o que eu faço. Oro, creio, peço, tudo. Tem uma dúvida? Me conduzindo a entender o que ele quer e fazendo com que a minha vontade se alinhe. Tem mais coisa em cima? Ah, não, desculpa. Pastor, mas se a pessoa crê, mas condiciona sua vontade à vontade de Deus? Eu oro assim. Mas eu sempre falo que Deus, nas minhas orações, que eu vejo em partes, mas ele conhece o todo. Se a vontade dele é boa e agradável, eu apenas peço para ele fazer a vontade dele. Me conduz a entender o que ele quer e fazendo com que a minha vontade seja alinhada dele. Já vivi tempo suficiente para entender que eu não sei nada. Não tenho controle sobre nada da minha vida, nem sobre as minhas vontades, e que o meu coração é enganoso. Perfeito, Michele, perfeito. Se isso traz paz ao seu coração, viver assim, se isso você sabe aí no seu íntimo que não é falta de fé, glória a Deus. Para mim você já entendeu muito que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sempre vai ser melhor do que as nossas, sabe? Não, como eu falei, se você tem paz, que isso não é falta de fé, não é você se esquivando aí, mas simplesmente é você confiar em Deus ao ponto de falar assim, Deus, faça a sua vontade. Você conhece meu coração, mas o meu coração é enganoso, pode estar querendo algo. Então, é isso que eu estou me inclinando, mas faz vontade. Amém. Glória a Deus. Perfeito. E o Rob, dizer que seja feita a sua vontade quer dizer que não creio na cura? Desculpa, talvez não entendi direito. Não, vamos lá, Rob. O que acontece? Há muitas pessoas que dizem isso justificando a sua falta de fé. Mas é o que eu disse aqui. O próprio Jesus disse isso. Não sei se você ouviu depois. O próprio Jesus disse isso. Pai, faça tal, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Quando ele vai lá curar Lázaro.
Mas ele mesmo diz o seguinte: Deus, Pai, eu sabia que o Senhor ia curar. Mas eu falei aquilo ali para que as pessoas percebessem que a sua vontade é suprema. Então, é o que eu expliquei. Eu oro clamando a cura, crendo que Deus vai curar, então, mas eu sempre finalizo como? Deus, essa é a nossa vontade como filhos. Essa é a nossa vontade humana. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, que ela seja feita. Então, eu já deixo claro. A nossa vontade é essa. A gente quer que a pessoa seja curada, a gente quer que a pessoa saia do hospital, a gente quer que a pessoa viva. Mas pode ser que o Senhor tenha um plano muito maior de levá-la para o Senhor e ela já venha aproveitar da eternidade. Então, amém. Mas a nossa vontade é que ela seja curada. Porque senão, se minha vontade não for que a pessoa seja curada, para que eu vou lá orar? Eu nem iria. Não vou. Então, é nesse sentido. Porque muitas pessoas apoiam sua falta de fé nessa frase, Deus seja feito sua vontade. Na verdade, ela não crê, então ela tá jogando para Deus para que caso a pessoa morra, ela fale, não, eu orei pedindo a vontade de Deus, a vontade de Deus foi feita e tal. E aí, é uma coisa que eu ia falar, Rob e Michele, que vocês podem observar isso no livro de Atos, que é o quê? Os discípulos, eles estão em tamanha intimidade com o Espírito Santo, que eles não oram pedindo para que a vontade de Deus seja feita, porque Deus já tinha dito para eles, vai lá e cura. Então eles simplesmente vão e a cura acontece. Simplesmente oram e a cura acontece. Por quê? Porque eles já sabiam. Agora, é sempre que vai ser assim? Não. Por exemplo, eu sempre me recordo de um filme que eu gosto muito, que é O Fazendeiro e Deus. É uma história muito legal. Quem não viu esse filme, eu recomendo demais. Era um cara que ele era muito loucão e tal, e ele se torna cristão. E ele se torna cristão numa comunidade que ninguém é cristão, ele vai evangelizando as pessoas e tal, e aí acontece que cai um raio na cabeça de uma mulher lá, e a mulher morre. E aí os vizinhos vão lá chamá-lo, e ele vai lá, e ele ora, e ele clama a Deus que aquela mulher seja curada, seja ressurreta ali, e a mulher ressurge, ela ressuscita dos mortos. E tal. E aí, nossa, glória a Deus, e um monte de gente se converte, legal e tal, maravilha. E o que eu achei sensacional é que no outro momento, ele tá andando com o sobrinho dele num trator, e ele passa num buraco, e o sobrinho dele cai, e a roda do trator passa em cima do sobrinho dele. E ali, ele vai pro hospital clamando a Deus, Deus tem misericórdia do meu sobrinho, e lá no hospital ele ora a Deus e o sobrinho dele morre. Mas peraí, ele teve fé para curar uma estranha, mas não teve fé para curar o próprio sobrinho? Não é questão de ter fé ou não. É questão que quando ele foi lá naquela mulher, o Espírito Santo falou com ele, ore e eu vou ressuscitá-la. Assim, ele só obedeceu e aconteceu. No sobrinho dele, não. Ele clamou a cura, clamou que Deus usasse os médicos, clamou que se fosse da vontade de Deus, que o sobrinho dele fosse salvo, mas não foi. E o sobrinho dele foi para a eternidade, foi para a glória. Entendeu? Então eu gosto muito desse filme, porque ele mostra bem isso. Não é regra, não é regra. Tem macete. Então quer dizer então que é só eu orar assim que vai acontecer? Não. Mas é o que eu falei, exercite a sua fé. No que depender de você, creia. Creia que Deus pode fazer e faz. Agora, mas se ele não quiser fazer, louvado seja o nome dele, do mesmo jeito. Então, ficou claro aí, Rob? Deu pra entender bem, Michele também. Fechou. Glória a Deus, Rob, massa. E aí, então, vamos pro segundo... Não, desculpa, tá no primeiro ponto ainda. Não, é isso. Segundo ponto, né? Segunda aplicação prática desse milagre, que é não conseguimos agradar a Deus sem fé. E aí eu coloquei, né? Devemos nos lembrar que tudo que não provém da fé é pecado. Por quê? Porque a fé é um requisito absoluto para que possamos nos aproximar de Deus. E aí, eu citei Romanos 14, 23, quando eu disse, devemos lembrar que tudo que não provém da fé é pecado. Eu amo esse capítulo de Romanos 14, é sensacional. E ali Jesus está tratando sobre, o apóstolo Paulo está tratando sobre várias questões de guardar um dia, de comer determinados alimentos e tal, isso e aquilo. E ele vem falar, meu amigo, se você não quer comer determinados alimentos, não coma para Deus, para a glória de Deus. Se você quer comer, coma para a glória de Deus. Se você quer guardar um dia específico, guarde para a glória de Deus. Se você quer considerar todos os dias iguais perante o Senhor Santo, ali desligou. Eu não sei se foi ali ou desligou a câmera. Não, aqui tá normal. Todos perante Deus, amém, glória a Deus, tudo para a glória de Deus. Mas tudo aquilo que você faz que não provém de fé, ou seja, que não provém de essência em Jesus, aí já tem um problema. Então, por exemplo, eu estou guardando esse dia aqui só para cumprir uma regra, um requisito. Desculpa, não provém de fé. Então, tudo aquilo que não provém de fé, ou seja, provém de regra de religiosidade, desculpa, o apóstolo Paulo é claro em falar, é pecado.
Pecado. E aí, gente, por isso, você entende por que a gente é muito pecador? Porque vamos ser honestos. Para e pensa no nosso dia. Se a gente faz mais coisas por fé ou simplesmente por fazer. Aí a gente vai ver o quão pecador nós somos. E a gente vai perceber que não depende de nós a salvação mesmo, porque se dependesse, já era inferno para todo mundo. É graça e misericórdia de Deus, sabe? Aí estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele vem, nos resgata, nos dá vida, é graça de Deus. Então, portanto, a fé é a real essência que nos faz crer verdadeiramente em Jesus, em suas obras, sinais e maravilhas. E o próprio Jesus é o autor e consumador, ou aperfeiçoador, né, que a palavra grega também é traduzida dessa forma, da nossa fé, que está lá em Hebreus 12:2. Ou seja, quem que é o autor da nossa fé? Jesus. Quem que é o aperfeiçoador da nossa fé? Jesus. E aí você pode pensar o seguinte, nossa, Candonga, fica difícil, porque então o que depende de mim e o que depende de Jesus? E eu tenho essa dúvida, eu já tive essa dúvida há muito tempo. Até que eu li um livro que foi sensacional, que ele mostrou o seguinte, amigo, aquilo que depende de você, faça. Até onde você consegue o máximo que você consegue. E aquilo que depende de Jesus, ele vai fazer. Então, eu falei várias vezes aqui, eu gosto muito da bandeira do Espírito Santo, até porque é o meu estado, né, de nascença, eu sou natural do Espírito Santo, de Vila Velha mais especificamente, e a bandeira do Espírito Santo tem uma frase que diz assim, trabalha e confia, que é uma frase reduzida, que na verdade significa o seguinte, trabalhe como se tudo dependesse de você, confie como se tudo dependesse de Deus. Então, eu vejo que a fé é muito isso. Aquilo que cabe a nós é exercitar, crer, bem que a gente faça. Mas aquilo que depende de Jesus, que é aperfeiçoar, que realmente é criar a fé na pessoa, isso é obra dele. Entendeu? Então, se nós temos fé hoje, foi o próprio Deus que criou em nós. Glória a Deus por isso. Entendeu? Agora, aquilo que depende de nós, a gente faz, a gente crê, a gente exercita, e até onde a gente consegue. Onde não consegue, ele também conhece nossas dificuldades, a gente busca evoluir, busca sempre ser mais parecidos com Jesus, e isso é santidade, tá, gente? Ser cada dia mais parecidos com Jesus. Isso é a máxima da santidade. Buscarmos cada dia mais sermos parecidos com Jesus. E aí, Jesus curou pessoas doentes à distância por causa da fé daqueles que cuidavam dos doentes. E ele ainda responde às orações feitas por pessoas a favor de outras. Às vezes a resposta é positiva, às vezes é negativa, e às vezes ela virá depois. Então, o que é legal a gente perceber disso aí? Porque eu sempre falo, né, que normalmente os milagres, principalmente quando a gente olha para Jesus, nenhum milagre dele foi feito para seu próprio benefício. Então, gente, por que quando eu vou orar para uma pessoa que não sou eu creio mesmo que Jesus vai curar? Por quê? Porque eu não estou pedindo nada em benefício próprio. Eu estou pedindo algo para aquela pessoa e para que o nome de Deus seja glorificado. Para que as pessoas que estão ali ao redor, médico, enfermeira e etc, vejam que realmente foi uma obra de Deus e assim elas possam sentir o toque do Espírito Santo para que elas venham verdadeiramente crer em Jesus Cristo. Então eu oro confiante mesmo. Ah, mas não acontecer? Aí é o que eu falei aqui, ó. Às vezes a resposta é positiva, às vezes é negativa e às vezes espera, sabe? E então, esse é o segundo ponto, não conseguimos agradar a Deus sem fé, mas não precisa se preocupar, hein? Nossa, então eu tenho que ter fé. A fé, o autor da nossa fé e o aperfeiçoador da nossa fé é Jesus. A gente faz aquilo que a gente tem que fazer, se esforça ao máximo, se empenha ao máximo, mas o único que pode gerar a fé em nós é o próprio Deus. E ninguém é exclusivo da possibilidade de ter fé em Jesus. Jesus convida pessoas de todas as raças, classes sociais, nacionalidade, países e línguas para irem e colocarem sua fé nele. Ninguém está excluído e todos têm a mesma importância na presença dele, pois se Jesus vê todas essas pessoas como irmãos e irmãs, devemos fazer o mesmo. Ah, você então está dizendo que Jesus vai salvar todas as pessoas? Não, não vai salvar todas as pessoas, porque se ele fosse salvar todas as pessoas, não existiria o inferno e pessoas não teriam ido já para lá. Agora, ele não faz acepção. Por exemplo, essa nacionalidade, não vai ser salva. Essa pessoa que tem esse grau de escolaridade, não vai ser salva. Essa pessoa dessa etnia, dessa raça, não vai ser salva. Não, ele não faz isso. Ele não faz acepção de pessoas. E aí, gente, eu vou... Oi. Lá
No livro Fator Melquisedeque, quando ele vai fazer a comparação não, quando ele fala sobre Jesus ser da ordem de Melquisedeque, aí tem a representação de Melquisedeque que era já fora do povo de Israel, né? Então, é um mistério esse Melquisedeque. E ele, que era o rei de Salém, né? Que é a antiga Jerusalém, e quando... na verdade, há alguns teólogos que dizem que é a antiga Jerusalém. Mas, segundo os principais teólogos e de acordo com os estudos, não é, porque não existe nenhum registro histórico dizendo que Melquisedeque habitou ali em Jerusalém. Mas por que as pessoas tentam fazer isso? Porque é difícil aceitar que um cara que vem de uma região pagã, exatamente, ele vem e é superior a Abraão, que é o pai dos sacerdotes e dos levitas. Mas por que ele é superior? Porque Jesus o chamou, Deus Pai o chamou, o Espírito Santo o chamou. Abraão está passando por ali para ir resgatar o sobrinho dele. Aí ele volta e provavelmente vê várias regiões pagãs, né? Várias. E aí ele dá de cara com ele e ele reconhece que o chamado dele é maior do que o próprio chamado dele. De Abraão, que é o que vai dar linhagem para o sacerdote. Né? É o pai, né? O pai Abraão. Melquisedeque é maior que o dele, que é para todas as nações. Exatamente. Ele reconhece isso. Exatamente isso. E aí, gente, é muito bem colocado pelo Marcelo, e aí eu vou ser ousado de colocar mais uma coisa aqui. Jesus convida pessoas de todas as raças, classes sociais, nacionalidades, países e línguas e sexualidade também. Nossa, agora você me complicou, Canão. Então você está dizendo que Jesus chama o homossexual? Chama. Eu estou dizendo que Jesus chama a prostituta. Eu estou dizendo que Jesus chama o travesti. Eu estou dizendo que Jesus chama o transexual. Mas eu estou dizendo que Jesus chama essas pessoas para que elas continuem da mesma forma? Não. Estou dizendo que ele chama. E aí tá aí, né? É o segundo ponto. Jesus nos ama tanto que nos chama como estamos, mas nos ama mais ainda para não permitir que continuemos como estamos. Então Jesus vai trabalhar nessas pessoas, assim como trabalha em nós. Agora, essas pessoas vão continuar lutando até a morte da vida delas nesse problema, isso aí, meu amigo, é entre elas e Deus. E o que eu puder fazer para ajudá-las e auxiliá-las nas dificuldades e lutas, eu vou estar ali, apresentando Jesus, amando e mostrando a verdade do Evangelho, que constrange, que incomoda, mas ao mesmo tempo traz a paz que excede todo entendimento. Então, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. Porque, gente, vamos pensar quantas pessoas a gente conhece aí que vivem uma vida completamente louca, foram alcançados por Jesus e viveram um processo de transformação. E nós somos essas pessoas, né? Que estamos em constante transformação, porque nós fomos libertos já da prática de todos os nossos pecados? Não, nós somos libertos da consequência do nosso pecado. Ou seja, não vamos para o inferno, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. É Romanos 8:1. Nós somos salvos em Cristo Jesus, nós estamos salvos em Cristo Jesus, mas continuamos pecando. Por quê? Porque é um processo de santificação até o fim das nossas vidas. E às vezes essas pessoas que vêm, elas continuam tendo lutas em algumas áreas que pra gente pode parecer absurdo, mas é a luta dela. Assim como pode ser que a sua luta, se demonstrada pra mim, possa ser absurdo. Não vai ser, na verdade, porque eu consigo lidar bem com a luta dos outros, porque eu já convivo diariamente com as minhas, né? Mas a gente vai caminhar para buscar se livrar disso em Cristo Jesus, sabe? E aí, um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, para a gente finalizar, quando a gente lembra aí, né, desse oficial romano, que tinha herança judia, mas não era judeu, veio ali com a fé legítima e ao mesmo tempo barganhosa, recebe uma repreensão, mas ainda assim continua com a sua fé legítima, é abençoado e é salvo ele e toda a casa dele. E quando a gente pensa nos judeus, que eram os compatriotas de Jesus, que é para quem Deus veio, ali eles não creem, em sua grande maioria, e matam o Cristo. Ou seja, ninguém é excluído da possibilidade de ter fé em Jesus. Então, se você vive aí, às vezes, no seu nicho, né, na sua igreja, achando que é só a sua igreja que vai ser salva, que é só a sua denominação que está certa, abra os seus olhos
para o evangelho de Jesus Cristo, porque ninguém é excluído da possibilidade de ter fé em Jesus, porque é o próprio Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Então, gente, essa foi a nossa terceira aula aí. Fica aí os slides da nossa bibliografia, para quem quiser acompanhar. Eu uso normalmente todas elas aí para preparar a aula e, logicamente, a Bíblia, né? E também, se você quiser se conectar conosco aí, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, tudo IPCavinato. Tudo IPCavinato. E lembrando que essa aula vai estar disponível no YouTube. Você pode encaminhar para alguém aí que não assistiu, para poder assistir. Que Jesus abençoe. Alguém tem alguma contribuição aí? Alguém tem alguma dúvida ou algo para falar? Se não tiver, eu passo para a oração e finalizo aqui a Escola Bíblica de Quinta de hoje. Só um comentário aqui. É bem legal que... Fala, meu brother. Onde eu estava lendo, ele fala assim, que é melhor a fé que engatinha do que aquele conhecedor legítimo da Bíblia. Né? Então, assim... E aí, a dúvida agora é o seguinte, você está seguindo os pecados, a ordem lá do Evangelho de João? Você já tem o terceiro? Os milagres, estou seguindo os milagres. Estou seguindo os milagres lá de João. Mas eu não estudei ainda o terceiro. Não sei qual que é. Beleza? Uma coisa que a gente viu semana passada em relação a Pedro não ter sido chamado... Ah, é verdade, gente. O Marcelo, né, na semana passada, ele fez a pergunta do seguinte, que ele assistiu a série The Chosen, que é muito legal, até por sinal, muitas pessoas gostaram. E aí ele falou, eu particularmente estou achando meio devagar, tá? Ele falou que depois dos episódios mais pra frente fica legal. Estou confiando. Os primeiros eu achei meio devagar. Enfim. Mas acontece ali o seguinte, o primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre em Caná da Galileia, que é a transformação da água em vinho. Mas na série, Jesus tinha chamado Pedro anteriormente e já tinha feito o milagre do Pedro. Então, na verdade, a série cometeu aí um erro de cronologia, entendeu? Porque, na verdade, Jesus, segundo o relato de João, chama Pedro, mas não faz nenhum milagre. Ali Pedro começa a acompanhar Jesus, mas continua na sua profissão. E ali, então, chega o momento da pesca maravilhosa, que é quando Jesus de fato faz o convite seguinte, agora você vai ser pescador de homens. E ali, Pedro, Tiago e João, na verdade, largam tudo e começam a acompanhar Jesus na integralidade. Então a série teve um probleminha aí cronológico. Ou também a série pode estar registrando não em ordem cronológica, porque os evangelhos também são assim. Por exemplo, em Mateus, quando você vai observar ali o capítulo 3, 4, 5... Não é Mateus. Se eu não me engano, é em Marcos. Marcos é preso, aí depois vem o relato dele batizando Jesus. Aí você pensa, mas ele acabou de ser preso? Como é que ele batizou Jesus? Por quê? Porque ali não está sendo relatado a ordem cronológica, mas fatos, sabe? Então, pode ser que o seriado também tenha feito dessa forma. Está relatando ali fatos, entendeu? E aí não tem problema, pode colocar um outro de acordo com a temática que envolve, entendeu? Mas se foi em ordem cronológica, houve essa pequena falhinha aí. Maravilha? Mais alguém tem algo para falar, comentar, contribuir? Não? Gente, Jesus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de a gente estar aqui, estudando a Bíblia juntos. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, que a gente viva esses princípios práticos aí para amar mais a Deus, amar mais nos próximos e evoluir cada vez mais a nossa caminhada cristã. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio da gente poder ter estudado mais uma vez a sua palavra. Obrigado pelo acesso, Pai, que a gente tem a tanto conteúdo bom. Obrigado, Deus, porque a gente vive num país que a gente é livre, Pai, para ler, para estudar, para falar da sua palavra. Isso é um privilégio maravilhoso, Deus. Nós somos muito gratos a isso e pedimos, Deus, que mesmo nesse período de pandemia, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para olhar sempre para o Senhor, porque no Senhor, Pai, nós sempre teremos coisas maravilhosas para agradecer, para louvar o Seu nome e também, Deus, podemos sempre aprender diante das dificuldades, das lutas e problemas que nós enfrentamos. Então, Espírito Santo,
clamamos que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, que a gente exercite a nossa fé, que a gente cada vez mais conheça o Senhor Jesus Cristo e busque ser mais parecidos com Ele através do nosso estilo de vida refletindo Cristo. Essa é a nossa oração, clamando, Deus, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem na paz, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir e compartilhar esse vídeo para alguém. Se ele abençoa a sua vida, considere ele pode abençoar outras pessoas também. Valeu, boa noite, fiquem na paz aí, Deus abençoe.